A paz do Senhor Jesus, vamos estar então ouvindo uma palavra de Deus pelo presbítero Valdir, que vai estar ministrando a palavra do Senhor a partir de agora, no programa Jesus é a Solução. Quero cumprimentar a todos que estão nos escutando nessa noite. Eu vou ler uns versículos aqui bem conhecidos, em João 10. Eu vou contar uma parte de um sonho que eu tive, em que esses versículos estão incluídos no meu sonho. Então eu vou ler algum versículo no capítulo 10 de João. O título diz que Jesus é o bom pastor. E assim disse: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E assim o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e o chama pelo nome das suas ovelhas, e os traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que dizia. Então tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E todo aquele que vier a mim, vier antes de mim, são ladrão e salteador, mas as ovelhas não o ouvem. Eu sou a porta, e se alguém entrar, por mim sairá, e se entrar, salvar-se-á e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar, destruir, e eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas os mercenários não podem, porque quem não são ovelha, mas vi lobos deixando as ovelhas, e foge os lobos a arrebatar, deixa de arrebatar. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das suas ovelhas. Eu sou bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, mas das minhas sou conhecido. E assim como o Pai o conheceu, e a mim também eu conheci o Pai, e das minhas ovelhas sou conhecido. E ainda tenho outra ovelha que não são deste aprisco, para que também não desse aprisco, porque convém agarrar-se estas, e eles ouvirão a minha voz, porque haverá um rebanho e um pastor. Depois, se der tempo, a gente fala mais alguns versículos, mas eu li principal o verso 16. Eu tive, na semana passada, tive um sonho, que eu vi um rebanho muito grande de ovelhas, muito grande, que eu nunca tinha visto, que vinham entrando pelo brete, onde tinha uma mulher que ela separava as ovelhas doentes, as cancelas, muitos não conhecem, uma cancela onde, para dizer, mas assim, nos potreiros tem aquelas portão, e assim a cancela, só que as cancelas, elas abrem as portas para quem elas querem. Então a ovelha vai, o animal que vai para aquele lado ali, conforme ela vai trancando um lado, vai abrindo para o outro. E essa mulher, ela cuidava muito, apartando as doentes para um lado, e assim por diante, foi separando. Mas era multidão, e eu fiquei olhando, multidão de ovelha, e aquela mulher cuidando. E eu fiquei no sonho mesmo preocupado, o que simbolizava aquela mulher cuidando de um rebanho tão grande,
E houve alguém que falou para mim, essa mulher representa a minha igreja. Aleluia. Ela representa a minha igreja. E por isso ela está cuidando, mas precisa cuidar das ovelhinhas doentes. E muitas ovelhas, conforme o gemido que elas davam, o berro que dava, a gente sentia que elas estavam doentes. E assim foi se desenrolando, né? Que aí chegou o ponto que alguém falou também, no mesmo sonho, mas o próprio Jesus, nós sabemos que foi ele que falou aqui no verso 16, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, eu preciso agarrar elas, de uma maneira, alcançar essas ovelhas. E aí eu comecei a entender a necessidade da igreja, de cada um de nós, ter cuidado dos nossos irmãos, as nossas ovelhinhas que estão gemendo, estão chorando, estão aí fora, doente e precisando mesmo de uma ajuda, precisando de uma palavra de ânimo, e assim por diante. Jesus, ele se preocupava com as ovelhinhas que eram de outro, que estavam em outro lugar, mas ele precisava chamar essas ovelhas para o seu aprisco. E nessa noite eu quero te dizer, meu irmão, você que está aí, a ovelhinha, né, que está doente, por um motivo ou outro, você deixou de adorar a Deus, deixou de servir a Deus, volte, enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Nós precisamos conhecer a voz. Jesus, ele falou, disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Meus irmãos, conheça a voz de Deus falando contigo. Aleluia, louvado seja Deus. Dá ouvido para a palavra e aproveite a oportunidade, porque nós sabemos que ele é o bom pastor e ele tem cuidado das suas ovelhas, mas nós precisamos se agarrar com ele, né? Buscar enquanto é dia, enquanto a noite não vem. E esse dia que a Bíblia fala, não é o dia esse humano aí que nós acabamos hoje entre uma noite e amanhã clareamos, mas a noite que virá é aquela noite que você perdeu a oportunidade e vai sobrar só as trevas, vai sobrar só a angústia, a sua tristeza. Mas aproveite a oportunidade hoje, a porta da graça está aberta. Por isso Jesus disse, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e salvará e achará pastagem. Meus irmãos, que coisa maravilhosa quando nós podemos entender uma parábola, uma comparação da ovelha, porque a ovelha ela precisa de pastagem, e nós como crente, como ovelha do Senhor, no rebanho do Senhor, precisamos encontrar pastagem, quer dizer, encontrar alimento das palavras de Deus, porque a palavra de Deus ela nos alimenta. Quando a palavra é inspirada por Deus, ela começa a falar, e nós começamos a glorificar a Deus, e começamos a sentir a glória, a misericórdia de Deus, o plano de Deus, e nós deixamos tudo para adorar a Deus. Mas, eu não vou falar tudo, mas o que dá para falar, vamos falar. Havia, como eu disse, é longo, mas muitos voltado sua mente para outras oportunidades ou para preocupações com este mundo. E você, meu irmão, deixe as coisas do mundo. Nós precisamos sim das coisas do mundo aqui, em certos sentidos, mas em primeiro lugar o reino do céu. Porque o amanhã ninguém sabe, nem eu e nem você sabe se amanhã temos uma oportunidade, né, de adorar a Deus. Louvado seja Deus. Muitos hoje estão vivos, amanhã estão mortos. E para onde tu irá? Como passará a eternidade? Com Deus ou sem Deus? Louvado seja Deus. As ovelhas não ouvem a voz do estranho. Eu sou a porta, e alguém
Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrar e salvar-se-á e achará pastagem, né? Coisa bom. A palavra de Deus disse em João mesmo 6, que Ele é o pão da vida, Ele é o pão descido do céu, Ele é o alimento para nossas almas. Oh, glória a Deus! Então nós precisamos inteiramente se alimentar da palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, glorificado seja Deus! Sinto neste momento que tem muitos desviados, muitos fracos, muitos fracassados. Volte nessa noite para Jesus. Jesus está te dando uma oportunidade. Se alimente da palavra de Deus. Ele disse: eu sou o pão da vida. E é o pão que desceu do céu. Esse pão maravilhoso, que a palavra de Deus, ela nos alimenta, ela nos ajuda a nós sermos vencedor. Mas seja um bom seguidor e se dobre para Jesus. Porque não há mais oportunidade, não há mais esperança neste mundo. Mas a nossa esperança está em Jesus. Verdadeiramente Ele é poderoso para nos abençoar e nos fortalecer em tudo, porque o mundo jaz no maligno, cada dia piora a situação. Mas, meus irmãos, se nós se encontrar com Jesus, que alegria será este dia, quando nós se encontrar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitos anos atrás, eu tive um sonho também parecido como esse, de um rebanho de ovelha, mas era um pastor que vinha com bastão. E ele vinha na frente, conduzindo as ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele fala que vai chegar um momento que é um só pastor. Quantos nós temos aqui na terra, cada um tem o seu pastor. Mas volte-se para a palavra de Deus, porque um dia Jesus será o meu pastor e o teu pastor. Não teremos outro pastor. E Ele vai nos acompanhar, vai nos alimentar, Ele vai ter cuidado de nós. Então é importante, até nos dias de hoje, é Ele que cuida. Por mais que tenha diversos ministérios, mas a Bíblia diz que devemos estar no mesmo espírito de adoração a Deus. Então é importante servir a Deus em novidade de vida, para nós buscar enquanto há uma oportunidade maravilhosa na nossa vida, em tudo. E ser aquela ovelha que ouve a voz do seu bom pastor, que está ouvindo. Ouvir quer dizer, presta atenção na palavra que tu está vindo nesta noite. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus. Tu está ouvindo uma palavra de alerta. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Então é importante nós buscar do Senhor enquanto se pode achar, porque muitos perdem a oportunidade. Para muitos dizem que Jesus não veio, mas para muitos Ele já veio, e para outros Ele veio e você perdeu a oportunidade. Mas feliz daquela igreja que estiver obedecendo a palavra de Deus, estiver de acordo com a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Esse vai entrar no gozo do Senhor, como Ele disse, e lá em Mateus, né? É uma palavra que diz que Ele disse assim em 25, entra no gozo do teu Senhor, entra, aproveite a oportunidade. Mas se vos faço não crer em mim, e crer na obra que eu conheci e acreditei, que meu Pai está em mim e eu nele. Então é importante, irmãos, acreditar que Jesus está no Pai e o Pai está em nós. Por isso diz em 14 de João mesmo, né? Se vós estiver em mim e eu em vós, pedirei tudo o que quiser e vós será feito, será concedido. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Procure ver se tu está inteiramente em comunhão com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu estava pregando certa noite lá em Cruzeiro e Deus mandou pregar. Louvado seja o nome do Senhor. E sobre a parábola, aquela das dois alicerces, e da casa construída na rocha e a casa construída na areia. E eu fiquei pensando, essa palavra é muito conhecida,
eu queria desviar, mas Deus mandou pregar. E depois nós vimos o resultado para muitas pessoas que estão com a casa na areia. Na areia quer dizer desalicerciado na palavra. Então é importante você se esconder na palavra, ficar firme nas promessas de Jesus e cuidar como é que está a tua casa espiritual, como é que tu está a tua vida espiritual na presença de Deus. Louvado seja Deus. Então nós sabemos, glorificado seja o nome do Senhor, que Jesus, ele fez diversas parábolas, comparações, ilustrações, mas depois ele explicava para os seus discípulos em particular. Assim, meus irmãos, comece a pedir. Quando tem dúvida, comece a falar com Deus, né? Lá, eu tinha uma Bíblia no 14 de João, no 15, e o título dizia assim, a comunhão íntima com o Senhor. Nessa minha não diz, mas nós precisamos ter uma comunhão com Ele, conversar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando tiver uma necessidade, então conversa com Deus, né? Comece a falar com Deus. E falar com Deus, muitas vezes, nós nem sempre estamos ajoelhados, mas aonde estiver, comece a meditar na palavra de Deus. E aquilo que tu tem dúvida, peça, porque o Espírito Santo, ele edifica. Lá em Romanos 8 tem uma palavra que diz que o Espírito Santo intercede por nós. Louvado seja Deus. Ele ensina-nos a orar. Se você não sabe orar, peça a Jesus. Me ensina a orar como o Senhor ensinou os seus discípulos a orarem. E ele ensinou, né? A primeira oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso, mas tem diversas orações que foram instruídas pelo Espírito Santo para as pessoas orarem e receber, porque a Bíblia diz que nós devemos orar e pedir, e a Bíblia diz que tem aquele que ora errado, por isso que ele não recebe. Então é importante você entender, aleluia, ore de acordo com a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos pedir segundo a vontade de Deus. Esses dias eu ainda estava escutando uma gravação do pastor Humberto, ele ensinando os irmãos num culto de ensinança lá em Porto Alegre, né? Procurar conversar com Deus, nem sempre é oração, mas falar com Deus, né? O que está errado na minha vida? O que está acontecendo comigo que eu não tenho recebido o que tenho pedido? Então é importante que o Espírito Santo comece a trabalhar, comece a falar contigo. Louvado seja Deus. E daqui a pouco o Espírito de Deus te clareia o que tu precisa para poder verdadeiramente ter uma comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu vou fazer uma oração, vou pedir para o irmão largar o hino do Caetano e a Sueli, que a Rosana está de aniversário amanhã, né, em homenagem a ela. Então, vamos, mas eu vou fazer uma oração agora, porque depois elas podem enfrentar o restante dos minutos. Fazer uma oração agora pelas necessidades. Tem muitas necessidades, muitas pessoas doentes, estamos vivendo numa crise de gripe, tantas coisas, mas Jesus é a solução para todos os problemas. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, chegando à sua presença, pedindo a tua ajuda, a tua graça e a tua misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Tu és a solução para todos os nossos problemas, tanto financeiro como espiritual. Em tudo nós dá graça, nós dá força, nós dá sabedoria do seu entendimento. Abençoa nossos irmãos, aleluia, que estão nos escutando nessa noite. Dê a vitória e da graça para cada um. Pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu grande e maravilhoso amor. Senhor, eu creio inteiramente na tua palavra, que o Senhor está levantando muitos acamados nessa noite. Hoje, glória a Deus, vai levantando, vai curando, Senhor, expulsando os demônios, toda a obra do diabo. O Senhor deu poder para os seus discípulos expulsar os demônios, expulsar toda a obra satânica, e nós no teu nome estamos repreendendo agora. Satanás, deixa essa casa aí, que tu está sarandeando dentro dela, mas eu te peço, Deus,
Aleluia, toca com a espada do Espírito Santo e toca nesta vida, e que esta casa de agora em diante esteja cercada pelo teu sangue, pela tua graça, pela tua misericórdia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sai desta casa, eu ordeno em nome de Jesus. Aleluia, glorificado seja Deus. Aquele que está paralisado espiritualmente, não tem força, não tem ânimo, da graça e da força, Senhor. Em tudo nós pedimos a tua ajuda e a sua graça e a sua misericórdia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero já agradecer então a homenagem, né? Deus abençoe a vida do meu pai. Amanhã eu vou estar fazendo 52 anos. Foi ele que contou aí para vocês, né? E o meu pai está com 78 anos. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos os ouvintes.